Vamos corrigir o número 2. Vou corrigir todos por aqui. Letra a gente já fez. Não vou fazer novamente. Então, vamos para a letra B. Ó, lembra que a multiplicação eu tenho que multiplicar todos os termos entre si. Então, o A eu vou multiplicar com A, depois vou multiplicar com B. O B com A, depois o B com B. Tá vendo que aqui todos são positivos, não tem necessidade de fazer jogo de sinal. Então, vamos lá. A vezes A ao quadrado, mais A vezes B, AB. Ó, positivo vezes positivo, e se eu não quisesse nem fazer jogo de sinal, eu não precisava. B vezes A é BA ou AB, mesma coisa. B vezes B, B ao quadrado. Positivo ou negativo? Positivo, porque positivo vezes positivo é positivo. E também, se não quisesse fazer o jogo de sinais, não precisava, porque tudo é positivo. O que dá para juntar aqui? Só esses dois, porque eles são semelhantes. E os demais? Eu vou repetir. A ao quadrado mais 1AB mais 1AB, 2AB, mais B ao quadrado. Letra B. Letra B tem 3 termos. Então, tem 3 de cá e 2 de cá, eu já sei que eu vou ter 6 monômios. Esse vai com esse, depois com esse. Depois, esse com esse e com esse. Esse com esse e com esse. Então, vamos começar a multiplicar o 2x². 2x² vezes 5x. 2 vezes 5, 10. X² vezes x, x ao cubo. Positivo vezes positivo, positivo. Agora, 2x vezes 2. 2x ao quadrado, aliás, vezes 2. 2 vezes 2, 4. X² aqui não tem, então, repete esse x². Esse é positivo, esse é negativo? Negativo. Agora é hora de multiplicar esse menos 3x. Eu vou multiplicar pelo 5x, depois vou multiplicar ele por menos 2. Então, vamos começar. Negativo vezes positivo? Negativo. 3x vezes 5x? 15, x ao quadrado. Negativo vezes negativo? Positivo. 3x vezes 2? 6x. Agora, é a hora de eu multiplicar o menos 6. Menos 6 vezes 5x? Menos 30x. Negativo vezes negativo? Positivo. 6 vezes 2? 12. Agora, a gente vai juntar. O que dá para juntar? O que são semelhantes? Esses dois são semelhantes. Esses dois são semelhantes. Então, a gente pode juntar. 10x ao cubo? Tem nada para eu juntar. Menos 4x ao quadrado com menos 15x ao quadrado? Menos 19x ao quadrado. 6x com menos 30x? Menos 24x. Mais 12. Esse aqui era um dos maiores, né? Lembra que eu falei que, ó, se aqui tem 3, aqui tem 2, são 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra D. Deixa eu arrumar aqui. Para ficar bom para vocês verem.
Vou até pegar outra caneta de outra cor, peraí. Letra D. Vou multiplicar esse com esse com esse. Depois eu vou multiplicar esse com esse, depois com esse. Multiplicando 3x vezes 2x, 6x ao quadrado. Positivo vezes positivo? Positivo. Positivo vezes negativo? Negativo. 3x vezes 4, 12x. Agora é hora da gente multiplicar o menos 5. Negativo vezes positivo? Negativo. 5 vezes 2x? 10x. Negativo vezes negativo? Positivo. 5 vezes 4? 20. Juntando os termos semelhantes. O que é semelhante aqui? Esses dois. Então, só esses dois que dá para juntar. Então, vai ficar 6x ao quadrado, que não tem nada para eu juntar, menos 12x com menos 10x, menos 22x, mais 20. Letra E. Esse com esse, depois com esse. Depois eu vou multiplicar esse com esse, depois com esse. A ao quadrado vezes A ao cubo. Positivo vezes positivo? Positivo. Depois, positivo vezes positivo? Positivo. A ao quadrado vezes 2b. É 2 ao quadrado b. Agora, multiplicando esse. Ele vai multiplicar por esse, depois ele vai multiplicar por esse. Negativo vezes positivo? Negativo. A vezes B? AB. Negativo vezes positivo? Negativo. 2B vezes B? Como se fosse 2 vezes 1? 2. B vezes B? B ao quadrado. Observa que não dá nada, não tem nada que eu possa juntar. Isso não é igual, isso não é igual. Então, se não é igual, eu não posso fazer a junção, hein? Agora, vamos para a letra F. Este eu vou multiplicar por esse. Depois eu vou multiplicar por esse. Depois eu vou multiplicar por esse. Agora, o x também por esse. Depois por esse. Depois por esse aqui. Então, vamos lá. Sei que tem 2 de cá e 3 daqui. 2 vezes 3, 6. Eu vou ter 6 monômios. A vezes A ao quadrado. A ao cubo. Positivo vezes positivo? Positivo. Positivo vezes negativo? Negativo. Agora, eu vou multiplicar o A vezes o AX. A vezes AX tem um Azinho aqui e outro aqui, são 2, A ao quadrado. Tem X de cá e não tem de cá. Repete. Positivo vezes positivo? Positivo. A vezes x ao quadrado? AX ao quadrado. Agora é hora de multiplicar quem? O x.
X vai multiplicar por esse, depois por esse, depois por esse. Esse é positivo e esse é positivo? Positivo. X vezes A ao quadrado. A ao quadrado, X. Positivo vezes negativo. Negativo. AX vezes X. Tem A de cá, mas não tem de cá. Então, repete esse Azinho. X aqui e X aqui. X ao quadrado. Positivo vezes positivo. Positivo. X ao quadrado vezes X. X ao cubo. Agora, olha só. Vamos ver o que dá para juntar. O que tem de... Quais os monômios que têm as partes literais iguais? Esse com esse. Só que, presta atenção, aqui não é como se fosse menos 1 e aqui não é como se fosse mais 1. Quanto que é menos 1 com mais 1? Eu devo 1 e tenho 1. Na verdade, eu não tenho nada. Isso acontece aqui e também vai acontecer aqui. O que vai sobrar? Só o A ao cubo com mais X ao cubo. Na letra D, olha só, eu tenho uma potência. Se eu tenho elevado ao quadrado, não é como se eu estivesse multiplicando duas vezes, porque, na verdade, a potência não veio para abreviar uma multiplicação que tem fatores iguais? Então é como se eu tivesse o menos x, o 5x menos 4 multiplicado duas vezes. Por que duas vezes, professora? Porque aqui é 2. Se fosse 3, você teria que multiplicar 3 vezes. Então, vamos aqui. Este vezes este, esse vezes esse. Positivo vezes positivo. Positivo. 5x vezes 5x. 5 vezes 5, 25. X vezes x, x ao quadrado. Positivo vezes negativo. Negativo. 4 vezes 5x, 20x. Agora, nós vamos multiplicar o menos 4. O menos 4 por esse e o menos 4 por esse. Negativo vezes positivo. Negativo. 4 vezes 5x, 20x. Negativo vezes negativo. Positivo. 4 vezes 4, 16. O que dá para juntar aqui, hein? Quais são os termos semelhantes aqui? Esse com esse. Então, vai ficar 25x ao quadrado menos 20x com menos 20x, menos 40x. Ah, mas por que não eliminou se lá em cima a gente tinha eliminado? Ó, por quê? Porque lá em cima era um negativo e um positivo. Aqui são 2 negativos. Então, é como se eu devesse 20 para minha mãe e 20 para o meu pai, eu devo 40. Mais 16.